Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem noturna. Na verdade, eu confesso que eu só sei fazer 3 tipos de maquiagem. Uma maquiagem para o dia, para o trabalho, que eu já até mostrei nesse vídeo aqui, que vocês podem assistir ainda. E 2 maquiagens pra noite. Essa que eu vou mostrar pra vocês hoje, com o olho bem marcado, bem delineado. E outra com o olho esfumado, que se vocês quiserem, depois eu mostro pra vocês. O legal dessa maquiagem que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é que, além dela ser prática, a gente usa relativamente poucos produtos. Mas assim, eu me viro com o que eu tenho e é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Vamos lá? Bom, gente, então começando, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a pele, né? Conforme eu mostrei naquele outro vídeo que eu fiz sobre maquiagens pra trabalhar ou maquiagem pra dia, eu preparo a minha pele da mesma forma como eu preparo pra maquiagem noite. Tem até gente que usa vários outros produtos, usa uma base mais forte, mas eu prefiro usar o mesmo produto, que é um primer com cor. A gente nunca pode esquecer do pescoço, né? Porque fica muito feia aquela diferença de cor do rosto pro pescoço. Muita gente ainda faz isso. Bom, gente, agora a gente vai pro corretivo. Eu uso o mesmo corretivo também que eu uso de dia, eu uso também pra maquiagem noite. A diferença é que eu reforço mais no período da noite, né? Com leves batidinhas, né? Pra gente ir depositando, pra que fique um efeito bem natural. A gente precisa lembrar que é legal a gente fazer aquele formato do triangulinho para conseguir um efeito ainda melhor, especialmente quando você pode ser fotografada. Eu gosto também de subir aqui, então assim, eu passo também em cima da pálpebra, porque nessa maquiagem de hoje eu não vou usar sombra, pelo menos não sombra na pálpebra, como vocês vão ver. Então eu gosto de deixar essa área dos olhos também mais homogênea. Então o corretivo serve nesse caso tanto para deixar a parte com uma cor mais homogênea, quanto também para disfarçar a olheira, que a minha olheira vai subindo aqui na parte interna dos olhos. E as manchinhas, né? Espinha, alguma manchinha mesmo que a gente tenha, cicatriz, e a gente vai cobrindo. Agora, para dar aquele acabamento mate, né, para deixar a pele mais aveludada, com aquela sensação de pele de pêssego, eu uso o pozinho de sempre, que eu amo, da Shiseido, né, esse pó compacto, que ele também tem fator de proteção solar, então ele é ótimo para ser usado de dia. E a gente vai aplicando de forma homogênea no rosto todo. Gente, um produto que eu acho fundamental pra noite é o iluminador. Assim, ele dá um efeito super glamuroso nas fotos, principalmente nas fotos, mas também pessoalmente, né? Esse que eu uso é o Soft and Gentle da MAC. E eu acho ele, assim, espetacular. Até hoje eu fico me perguntando quanto tempo eu levei pra descobri-lo, porque depois disso eu não saio sem mesmo. Então, assim, você pode aplicar tanto com o dedo quanto com um pincelzinho próprio também. Eu uso os dois, vou variando mesmo. As regiões indicadas, né, são abaixo da sobrancelha, pra levantar o olhar. Nessa região, fazendo uma espécie de C, né? E no nariz, se você quiser destacar o seu nariz, né, deixá-lo um pouquinho mais pontudinho, assim. Aqui na ponta do nariz eu até gosto de passar com o dedo. E nas têmporas eu passo com o pincelzinho, pra ficar bem suave mesmo. Embaixo da sobrancelha eu aplico um pouco também, não tanto. Bom, gente, como é um olho marcado, na parte de cima eu vou usar um delineador mesmo e na parte de baixo, como eu gosto de uma maquiagem com acabamento um pouquinho mais suave, ainda que seja de noite, eu vou usar uma sombra. É uma sombra preta, todo mundo tem em casa, então assim, não tem preferência, não tem indicação específica nenhuma. Eu vou começar então com a parte de baixo, como se fosse um delineado na parte de baixo, marcando bem. Então eu começo da parte externa do olho para a parte interna. A espessura do risco, né, da parte de baixo, fica a critério de você. Se você quiser um olho bem grande, bem marcado, quanto maior embaixo, quanto maior em cima, a gente consegue aquele efeito melhor. Lembrando que aqui no cantinho interno é melhor finalizar com um risco mais fininho. Então, gente, ó, aqui no finalzinho eu já vou fazendo acabamento, sempre com o olhar mais puxado pra cima, pra gente não ficar com o olhar caído. E depois eu vou encontrar a parte de cima com o delineador. Vocês já podem perceber que já dá uma diferença grande, né? Olha como muda o olhar, como amplia mesmo. Então, pra noite isso dá um efeito muito legal.
Bom, vocês podem ver que eu finalizei a parte da sombra, né? Aqui embaixo, deixei o canto externo mais grossinho e o canto interno mais fininho para fazer esse arremate mesmo. Só lembrando que o pincel indicado para isso é esse pincel, que é o pincel chanfrado. Com ele a aplicação fica bem mais fácil, fica bem melhor a execução da maquiagem. Já passando para a parte de cima do olho, ainda com o lápis, um truquezinho que eu uso, que eu até aprendi no salão há muito tempo e nem é todo mundo que consegue fazer, mas eu acho que dá um efeito muito legal, é passar o lápis do olho na parte interna também, né? É um pouco difícil, nem todo mundo consegue fazer, mas se você conseguir fazer, ótimo, porque dá um efeito muito legal. A cena é meio estranha, mas é isso mesmo. A gente vai preencher essa parte aqui de cima. Não sei se dá pra vocês notarem a diferença, mas olha, esse fundinho aqui interno também tá bem mais pretinho do que esse aqui. Então agora eu vou passar pro lado de cá do olho. O próximo passo, então, a gente vai usar o delineador para delinear a parte de cima do olho pra gente conseguir aquele efeito gatinho mais grossinho. Começando então o delineado, nem sempre é tão fácil para todo mundo, nem para mim também é, de vez em quando sai tudo errado. É o ideal a gente começar mais fininho para ir engrossando, né, na medida que a gente for fazendo, porque às vezes a gente erra e precisa aumentar mesmo o risco. Então eu começo do meio pro fim e depois eu venho para a parte interna do olho. Bom, finalizei o delineado desse lado do olho. Aqui dá pra vocês verem direitinho o desenho, né? Com o formatinho, com puxadinho pra cima sempre, pra levantar o olhar. E agora eu vou passar pro outro lado do olho. Agora então a gente vai para a parte dos cílios postiços, né? Os tão temidos cílios postiços. Realmente nem sempre é muito fácil aplicar cílios postiços, mas nada como a prática mesmo. E o fato de eu ter feito balé a vida inteira, então todo festival, toda apresentação a gente tinha que a gente mesmo colocar os cílios postiços, isso acabou me ajudando com a prática do negócio, né? Mas mesmo assim, mesmo comigo que tem um pouco mais de prática com isso, tem dia que eu coloco uns cílios assim em 1 minuto, tem dia que eu levo 10 minutos para colocar. Então um pouco de sorte no dia também. Uma coisa legal de ser dita é que os cílios postiços, eles podem ser reaproveitados. Então tem gente que vai no salão, coloca cílios e depois joga fora os cílios. É uma bobagem. Se você mantiver na caixinha, guardar, né, com a colinha no formato direitinho, como esse aqui, esse meu aqui eu já usei assim, no mínimo 5, 6 vezes. Ele se mantém perfeito para ser utilizado novamente. Mas hoje eu vou usar um cílios novinho, porque, né, vocês merecem. O formato que eu escolhi para hoje é esse aqui. É bom a gente sempre ficar atento ao tamanho do nosso olho, ao formato e à extensão do nosso olho, porque às vezes uns cílios, né, pode ficar bom para uma pessoa e não necessariamente bom para outra. O que a gente pode fazer é simplesmente cortar um pedacinho dos cílios para que ele se adeque direitinho ao seu olho, ao tamanho do seu olho. Então a gente vai precisar da colinha, né? Essa colinha que eu uso, ela é facilmente encontrada nas farmácias, lojas de cosméticos, enfim, muito fácil mesmo. Ela é branca, mas ela logo depois ela fica incolor. Então muita gente até usa a preta, mas a preta, se você erra e a colinha, né, cai um pouquinho a mais da colinha, fica aquele borrão no seu olho, você vai acabar tendo que limpar. A gente vai colocar um pouquinho só de cola, porque a gente precisa de pouca cola mesmo. Eu pego com o bumbum mesmo da pinça e vou passando bem rente e bem pouquinho. Não adianta passar muita cola, porque só piora. Então o macete é passar, soprar um pouquinho e depois eu uso a pinça para me ajudar na aplicação. Ah, lembrando sempre que o cantinho menor fica do lado interno do olho. Então, eu miro no meio do olho aqui e vou fazendo encaixe. Bem firme aos cílios. A raiz dos cílios, né? Como vocês puderam ver, agora eu consegui de primeira, incrivelmente. Vamos ver como vai ser com o outro olho. Agora a gente repete, né, o mesmo processo do outro lado. Às vezes acontece de a gente mirar errado, aproveitando que a cola ainda tá um pouquinho mole, dá tempo de remover e aplicar no lugar certo. Prontinho, os 2 cílios aplicados, foi bem fácil. Só mesmo para arrematar, logo depois que eu coloco os cílios, eu passo mais um pouquinho do delineador em cima, seja para cobrir a colinha que eventualmente possa ter ficado mais esbranquiçada, seja para acertar mesmo o delineado finalmente. O último passo agora para o olho, a gente vai passar o rímel, né, especialmente na parte de baixo, e arrematar também na parte de cima para unir o nosso fio natural com o fio dos cílios postiços.
Como eu já contei no outro vídeo, eu gosto de passar primeiro na parte de baixo, porque quando a gente vai passar para a parte de cima, a gente não corre o risco de, fazendo o efeito contrário, né, fazendo o caminho contrário, na verdade, a gente sujar o que a gente já maquiou lá em cima. E aí em cima só o suficiente pra gente unir nosso fio aos cílios postiços para deixar mais natural na medida do possível. Agora a gente vai pro blush. Como é uma maquiagem pra noite, a gente vai passar um blush mais marcado. Então assim, uma maquiagem noite permite isso também. Tem gente que gosta de usar o bronzer, tem gente que gosta de, né, de fazer aquelas marcações com corretivos mesmo e tal, mas eu acho que a gente consegue, com o próprio blush mesmo, um efeito bem legal. E pra finalizar mesmo, agora finalizando, concluindo mesmo a maquiagem, eu vou pro batom. Como a gente fez um olho bem marcado, tem gente que prefere uma cor nude, né, uma cor de boca pro batom, para deixar o olho mesmo em destaque na maquiagem. Mas hoje em dia isso não tem muita regra, então se você quiser, né, colocar um batom mais escuro, um vermelho, um rosa forte também, é permitido e fica lindo do mesmo jeito. Esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, gostado dos truques. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e encontro com vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!